Há poucos minutos, uma notícia envolvendo Lima Duarte voltou a emocionar profundamente o público brasileiro. Para muitos, ele não é apenas um ator. Lima Duarte é uma lenda viva da televisão, um rosto que atravessou gerações, uma voz que marcou novelas, personagens e momentos inesquecíveis da nossa cultura. Durante décadas, ele fez o Brasil rir, chorar, refletir e se apaixonar por histórias que pareciam pertencer apenas à ficção. Mas agora, aos olhos do público, o grande artista aparece em uma cena muito diferente. Não diante das câmeras, não interpretando um personagem, mas enfrentando uma dor real, íntima e impossível de disfarçar. Aos 96 anos, Lima Duarte carrega nas costas não apenas a glória de uma carreira gigantesca, mas também o peso das perdas, da saudade e das despedidas que a vida impõe. E quando uma notícia triste atinge sua família, o Brasil inteiro parece silenciar junto com ele. Porque por trás do homem forte, do ator consagrado, do ícone respeitado por milhões, existe também um pai, um avô, um ser humano que sente, sofre e se quebra por dentro como qualquer um de nós. Mas afinal, o que aconteceu com Lima Duarte? Que notícia foi essa que deixou fãs assustados e emocionados? E por que a reação de sua família tocou tanto o coração do público? O que mais comove nessa história não é apenas o anúncio doloroso, é o silêncio que veio depois. É a forma como uma família inteira tentou lidar com uma perda que palavras nenhuma conseguem explicar. E hoje, neste vídeo, vamos entender o que está por trás desse momento triste, relembrar a trajetória de um dos maiores nomes da televisão brasileira e descobrir por que essa notícia fez tantos fãs pararem, respirarem fundo e dizerem: não pode ser verdade. Para entender por que qualquer notícia triste envolvendo Lima Duarte provoca tanta comoção, é preciso lembrar quem ele é para o Brasil. Lima não foi apenas mais um ator que passou pela televisão. Ele se tornou parte da memória afetiva de milhões de pessoas. Sua voz grave, seu olhar marcante e sua presença forte atravessaram décadas, entrando na casa dos brasileiros como alguém conhecido, quase íntimo. Muitos cresceram vendo seus personagens. Outros aprenderam a admirar sua arte através das reprises, das entrevistas, das histórias contadas por pais e avós. Lima Duarte representa uma época em que a televisão reunia famílias inteiras diante da tela. Seus papéis não eram apenas interpretações, eram marcas deixadas na cultura popular. Cada personagem carregava uma força, uma humanidade e uma verdade que faziam o público esquecer que estava diante de uma atuação. Por isso, quando seu nome aparece ligado a uma notícia dolorosa, o impacto é diferente. Não parece apenas uma manchete sobre uma celebridade, parece uma notícia sobre alguém que sempre esteve ali, fazendo parte da vida de todos. Mas por trás desse homem que resistiu ao tempo, aos palcos, às câmeras e à própria história da televisão, existe alguém muito mais frágil do que o público imagina. Um pai, um avô, um ser humano comum, capaz de sentir uma dor tão profunda que nem a fama consegue esconder. A glória de Lima Duarte sempre pareceu imensa. Prêmios, personagens inesquecíveis, aplausos, reconhecimento e uma carreira que poucos artistas conseguem alcançar. Mas existe um lado da fama que quase ninguém vê, o silêncio que chega quando as câmeras se apagam. Porque quando um artista envelhece, a vida muda de ritmo. Já não se trata apenas de novos papéis, novas novelas ou novos projetos. O que começa a pesar são as lembranças, as ausências, os rostos que já não estão mais por perto e as despedidas que o tempo vai impondo sem pedir licença. O público conhece Lima Duarte pela força de seus personagens. Mas quantas pessoas realmente sabem o que ele enfrentou longe dos estúdios? Quantas dores ele precisou guardar em silêncio para continuar parecendo forte diante de todos? Aos mais de 90 anos, qualquer perda se torna mais profunda. Cada notícia triste chega como um golpe no coração de alguém que já viu muita coisa, mas que ainda não está preparado para perder quem ama. A fama pode trazer carinho, respeito e admiração, mas não protege ninguém da saudade.
E é justamente essa verdade que torna a história de Lima Duarte ainda mais comovente. Apesar de ser um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, Lima Duarte sempre preservou uma parte da vida longe dos holofotes. Sua família. O público conhecia o artista, o intérprete, o homem diante das câmeras, mas havia um lado mais íntimo, mais silencioso, que ele raramente deixava aparecer. E talvez seja justamente por isso que qualquer notícia envolvendo seus familiares toca tão fundo. Porque, para um artista que atravessou tantas décadas, a família deixa de ser apenas companhia. Ela se torna abrigo, memória, raiz e último refúgio diante do peso do tempo. Lima podia estar acostumado com entrevistas, aplausos, personagens fortes e cenas dramáticas. Mas existe uma dor que nenhum ator consegue representar com perfeição: a dor de perder alguém que faz parte do próprio sangue. Quando a tristeza atinge a família, não há roteiro que organize o sofrimento. Não há câmera que possa ser desligada. Não há personagem para esconder o homem real por trás da lenda. E então, a notícia apareceu. Não como um escândalo barulhento, não como uma polêmica fabricada, mas como uma perda verdadeira, dessas que fazem o público parar em silêncio e se perguntar: como um homem que emocionou tantos agora enfrenta uma dor tão grande? Então, veio a notícia que ninguém queria receber. Júlia Martins, filha de Lima Duarte, morreu aos 49 anos, após ter sido internada em São Paulo. A informação caiu como um choque, não apenas para a família, mas também para muitos fãs que acompanham a trajetória do ator há décadas. Júlia não era apenas um nome citado nas manchetes. Para Lima Duarte, ela era filha, era parte de sua história, de sua vida íntima, de tudo aquilo que existe além da fama. E quando uma filha parte antes do pai, a ordem natural das coisas parece se quebrar de uma forma cruel. A família escolheu a discrição. Poucos detalhes foram divulgados. A causa da morte não foi anunciada publicamente, e esse silêncio tornou tudo ainda mais pesado. Porque, às vezes, o que não é dito fala mais alto do que qualquer explicação. O público ficou abalado. Como aceitar que uma mulher ainda tão jovem tenha partido assim? Como imaginar a dor de um pai idoso recebendo uma notícia dessas? Mas o que mais emocionou não foram apenas as palavras publicadas nos jornais. Foi pensar em Lima Duarte, um gigante da televisão, agora diante da cena mais difícil de sua vida, despedir-se da própria filha. A dor de um pai ao perder uma filha é algo que nenhuma palavra consegue carregar por completo. E, no caso de Lima Duarte, essa dor se torna ainda mais profunda pela fase da vida em que ele se encontra. Aos mais de 90 anos, quando muitos esperam apenas descanso, memórias e serenidade, ele precisou enfrentar uma despedida que nenhum pai deveria viver. Normalmente, são os filhos que se despedem dos pais. Mas Lima teve que encarar o caminho inverso, e talvez seja justamente isso que torna essa história tão devastadora. A sensação de que a vida quebrou uma ordem natural, deixando um vazio que não se explica. Durante décadas, ele interpretou personagens marcados por perdas, dramas e lágrimas. Mas desta vez, não havia cena, não havia diretor, não havia roteiro. Era a vida real. E na vida real, não existe segunda tomada. O público enviou mensagens, carinho, orações e palavras de conforto. Mas há ausências que nem o amor de milhões consegue preencher. Porque existem dores que nem um grande ator consegue representar. São tão reais, tão profundas que não viram fala, viram silêncio. Depois da morte de Júlia Martins, Lima Duarte não precisou fazer um longo discurso para mostrar o tamanho de sua dor. Às vezes, uma frase curta revela mais do que qualquer declaração extensa. Em sua despedida, ele deixou transparecer um sofrimento profundo, daqueles que não cabem em explicações. Segundo a imprensa brasileira, o ator fez uma referência tocante à famosa ideia de Hamlet: o resto é silêncio. E talvez nenhuma frase pudesse traduzir melhor aquele momento, porque o silêncio, nesse caso, não era ausência de sentimento, era exatamente o contrário. Era dor demais para virar palavra. Para um homem que passou a vida dando voz a personagens inesquecíveis,
Escolher o silêncio como resposta mostra o quanto essa perda o atingiu. Não era uma cena de novela, não era dramaturgia. Era um pai tentando compreender como seguir depois de perder uma filha. Os fãs leram aquela mensagem e sentiram o peso por trás de cada palavra não dita, porque algumas despedidas não precisam de muitos detalhes para machucar. E quando um artista que emocionou gerações já não encontra palavras, o público entende. Aquela dor ultrapassou qualquer roteiro. Depois que a notícia veio à tona, uma onda de carinho tomou conta das redes sociais. Fãs de várias gerações começaram a enviar mensagens de força, orações e palavras de consolo a Lima Duarte e sua família. Muitos lembraram os personagens que ele viveu, as novelas que marcaram época e os momentos em que sua arte fez parte da vida de milhões de brasileiros. Era como se cada pessoa tentasse devolver, em forma de afeto, um pouco da emoção que ele entregou ao público durante tantos anos. Colegas do meio artístico também demonstraram solidariedade. Afinal, Lima Duarte não é apenas um ator admirado. Ele é uma referência, um mestre, alguém que ajudou a construir a história da televisão brasileira. Mas a comoção não era apenas pela morte de Júlia Martins. Era também pela imagem de um pai idoso enfrentando uma dor impossível de medir. Quando um artista vive tempo suficiente no coração do povo, sua tristeza deixa de parecer distante. Ela toca o público como se fosse uma perda familiar. E foi exatamente isso que aconteceu com Lima Duarte. Em meio à comoção, também surgiu um problema comum nas redes sociais: a confusão. Alguns títulos usaram expressões como notícia triste sobre Lima Duarte ou luto envolvendo Lima Duarte. E isso fez muita gente acreditar por alguns segundos que algo havia acontecido diretamente com o ator. Esse tipo de manchete assusta, espalha medo e muitas vezes transforma a dor real de uma família em combustível para cliques. Por isso, é importante deixar claro: a notícia confirmada pela imprensa foi a morte de Júlia Martins, filha de Lima Duarte, não a morte do ator. E quando falamos de uma perda tão delicada, cada palavra importa. Um título mal colocado pode ferir ainda mais quem já está sofrendo, pode confundir fãs, preocupar amigos e aumentar o peso sobre uma família que tenta viver o luto em silêncio. A história de Lima Duarte merece emoção, sim, merece respeito, memória e solidariedade, mas não merece boatos. Por isso, mais importante do que repetir uma notícia triste é contá-la com cuidado, porque por trás de cada manchete existe uma família tentando sobreviver à própria dor. Aos 96 anos, Lima Duarte não é apenas um artista consagrado. Ele é uma testemunha viva da história da televisão brasileira. Seu rosto atravessou épocas, sua voz marcou gerações, e sua trajetória se confunde com a própria memória afetiva do país. Mas chegar tão longe também tem um preço silencioso. A idade traz respeito, sabedoria e reconhecimento, mas também traz despedidas. Amigos se vão, colegas de trabalho partem, pessoas queridas deixam